O irmão pobre de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol que se levanta com seu intenso calor, e a erva secará, e a sua flor cairá. Desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Tiago se encontra aqui na terceira seção, dentro desse assunto, que diz respeito a provações. E aqui no verso 9 até o verso 11, ele vai mencionar duas classes de pessoas que estavam sendo atingidas por essas provações: a classe dos pobres e a classe dos ricos. A pobreza já pode ser vista como uma tribulação para alguns, ao ponto deles cobiçarem, invejarem, ou terem ciúmes, ou alertar-se de que estavam no pior da sua vida. Tiago aconselha aos pobres, usando ali 8 palavras para aconselhamento, enquanto aos ricos ele vai usar 46 palavras. Aqui Tiago mostra que o pobre deve se gloriar-se na sua posição em Cristo, independente de qualquer circunstância. Assim deve ser o rico da mesma forma. Mas ele coloca que havia pessoas ricas que estavam colocando seus corações nas riquezas. E aqui, mediante o exaltamento do coração, mediante os bens, a pessoa pode provocar ou desencadear vários problemas para a sua vida espiritual. E Tiago aconselha essas classes a terem atitudes corretas dentro da sua classe. Ele vai mostrar aqui fatores comparativos para ilustrar melhor o seu ensino. E ele chega a dizer que o sol que bate com seu intenso calor sobre aquelas plantas essas que existiam principalmente entre os meses de fevereiro a maio, e nesse período elas floresciam. E aqui envolve um ciclo conjunto do calor do sol com o vento quente. E aqueles, ou seja, a junção dos dois, bate forte contra aquelas plantas. E elas podem mudar a paisagem repentinamente, ou seja, sofrendo o calor do sol e o vapor do vento, elas podem mudar rapidamente, em pouco tempo. A flor cai, desaparecendo assim a formosura. Aqui Tiago coloca que a formosura da planta diz respeito à sua flor. Aqui ele está dizendo que os ricos, quando a flor cai, desaparece a sua formosura. Mas ele começa do real, ou seja, começa da raiz para a superfície. Primeiro ele diz, murchando a erva, cai a sua flor. A ideia aqui é que a pessoa morrendo, tudo que ele tem desaparece ou perde o valor para ele. A bela flor, diante do calor provocado pelo sol e o vento, perde a sua formosura, mostrando que a flor é algo temporário, assim como as riquezas, onde pessoas que essas Tiago estava tratando, estavam colocando seus corações, mostrando que essas coisas eram passageiras. E ao perderem essas coisas, muitos estavam
era para aprender ou estava aprendendo, mas outros não. Aprender é que essas coisas podiam ser tiradas, mas as coisas de Deus permaneciam, mostrando que a verdadeira riqueza é a que temos em Cristo e não a que temos aqui na terra. Mostrando que a flor pode interromper seu curso de beleza e pode ser algo irrecuperável quando ele diz quando a flor cai. Quando ela cai é porque ela já murchou. Seu resplendor já foi embora. Ele usa esse fator aqui, assim comparando a bela flor ao homem rico ou aos ricos que colocavam seus corações nas riquezas. A ideia de riqueza na Bíblia não é algo de maldição. A pessoa ser rica, né, não é o problema. O problema é a pessoa fazer da riqueza seu Deus, ou seja, usar as coisas que Deus dá para a glória de Deus. Mas a pessoa pode usar as coisas para o seu fim espiritual, fazendo delas o seu Deus. E é para essa classe que Tiago coloca essas expressões, dizendo que o sol quente, juntamente com o ar, não deixará saída para aquela planta, nem para a sua flor. Assim é o homem que confia nas suas riquezas. Uma doença fulminante pode acometê-lo, de tal forma que os seus bens não poderão ajudar. Tiago está dizendo que as riquezas verdadeiras são aquelas que estão em Cristo. E a vida sendo emprestada para cada um de nós, ela pode ser tirada a qualquer momento sem aviso prévio. Não se deve ficar grudado, segundo Tiago aqui, aos bens materiais, como se esses fossem elementos eternos. E Tiago aqui coloca para os ricos esses que não é uma classe global, mas uma classe distinta, que estavam tomando atitudes que Tiago estava dizendo que eles deveriam mudar e que deveriam colocar seus corações em Cristo para que eles não murchassem. Quando a pessoa está em Cristo, a Bíblia diz que os tesouros celestiais eles não murcham. Lá os ladrões não roubam. Essa é uma verdade que é expressada também lá em Mateus capítulo 6. E ele diz assim: são os ricos em seus caminhos. A palavra caminhos denota trajetória, jornada, percurso, onde a pessoa viveu labutando a vida inteira. E quando chegar aquela hora da provação, olhará para trás e vai ver que perdeu o seu tempo, envolvido somente em prazeres transitórios, prazeres enganosos, que esses arrebataram seus corações e levaram para uma plenitude onde tudo desaparece. Assim como o rico no capítulo 12 de Lucas, quando planejava desfrutar de todas as suas riquezas, ignorando a pessoa de Deus, Deus perguntou para ele: hoje à noite te pedirão a tua alma e teus bens. O que vai ser? Para quem vai ser? Quem é que vai gozar deles? Ou o que tu irás fazer com eles? Assim mostra claramente que as coisas que Deus nos dá é para serem usadas, não para elas fazer uso de nós. Ou seja, no lugar da gente gozar do prazer que Deus dá, assim como está escrito lá em Eclesiastes, a gente vai gozar do desfavor de Deus, onde Deus é substituído pelas essas coisas passageiras.
Tiago alerta que os ricos deveriam ter cuidado. Ricos esses que estavam colocando seus corações na riqueza, e aos pobres que deveriam se gloriar em Cristo e não ficar se martirizando ou reclamando por causa do seu estado de tribulação envolvendo a pobreza, porque a sua posição em Cristo era irrevogável, ou seja, algo estrutural e eterno. E para esse fim, Tiago atenta para aqueles irmãos olharem firmemente, e que para os ricos jactanciosos mudasse seus corações e aprendessem com os sofrimentos, e para que eles viessem enxergar, conseguissem enxergar que as riquezas daqui, elas desaparecerão com a nossa saída deste mundo. E que Deus nos abençoe.